é muito sério. Falamos de perseguição, essa introdução do Paulo, complementando o que Álvaro tinha dito, vem bem a calhar sobre a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Não sei se vou conseguir concluí-la totalmente, mas se isso acontecer, continuaremos em outra oportunidade. Quero falar de uma outra perseguição. Há uma perseguição ostensiva, externa, cruel, que atenta contra a integridade física, que atenta contra a nossa própria vida, trazendo sofrimento. Essa perseguição já existia desde o primeiro século. Mas há uma outra perseguição interna da igreja, silenciosa, mórbida e também cruel. E dessa nós muitas vezes não estamos apercebidos. Trata-se de algo, de um espírito maligno que opera no meio da igreja e que a Bíblia diz que nos últimos dias isso aumentaria numa escalada quase impossível. O surgimento no seio da igreja de falsos mestres e falsos profetas. Para entendermos isso, não é só uma perseguição que vem de carne e sangue. Paulo chama a atenção que nossa luta não é contra carne e sangue somente. Quando fala de perseguição pelos governos, está falando de carne e sangue. Mas por trás disso há um espírito que incita um ódio contra os cristãos. E quem incita isso é o próprio maligno, que ele odeia Deus. E por nós alinharmos com Deus, alinharmos com Jesus, ele passa a nos odiar também. Mas a pior perseguição é essa outra, invisível, e quase sempre tolerada. Hoje eu vou denunciar aqui publicamente homens que são aplaudidos, mas que estão a serviço do inimigo. E vou ensinar um princípio para vocês que eu aprendi, que nos ajuda a discernir quem é quem nesse mundo cão. Quero começar lendo com vocês, vou falar sobre apostasia, o perigo de apostasia da igreja. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia. Vou ensinar alguns princípios para você discernir se você está caminhando para a apostasia, ou se você já apostatou da fé, ou se você está ouvindo apóstatas, falsos mestres, falsos profetas, pregando heresias destruidoras, como diz Pedro. E você está bebendo dessa fonte, com risco de você vir a se contaminar. Abram Judas. Judas, essa pequena epístola foi escrito por Judas, é um dos menores livros do Novo Testamento, tem um só capítulo. Um capítulo só. Aqui ele se identifica Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago, por sua vez, não um dos apóstolos, que foi um dos primeiros mártires, mas Tiago, irmão de Jesus. Então ele, por modéstia, por humildade, ele não diz que é irmão de Jesus Cristo, ele diz que é irmão de Tiago.
Só que Tiago é irmão de Jesus. Ele é um dos filhos de Maria. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. É dever cristão pelejar pela fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, vejam como é a maneira deles agirem e atuarem, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo em uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando junto sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Abra o 2 Pedro, capítulo 2. Um texto, parece que Judas e Pedro andaram conversando, que escrevem praticamente da mesma maneira. Pedro escreve no capítulo 2, da sua segunda epístola, falando sobre falsos mestres, seu caráter, suas obras e seu justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou um mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra,
ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar de provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que não são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecerem, volverem para trás. Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O último texto está em 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Começando do versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 11. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferentes que não tendes abraçado, e a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos os tenho feito conhecer isto. Se vem alguém pregando um outro Jesus e um outro evangelho, eu temo que vossas mentes sejam corrompidas. É uma advertência do apóstolo para a igreja, para os santos. É uma palavra pouco pregada, a palavra apostasia. A Bíblia diz: aquele que está de pé, veja que não caia. O que é apostasia? Ela vem de uma tradução de uma palavra grega que diz apostasion. Casualmente, coincidentemente, é a mesma palavra para divórcio.
Você sabia que a palavra divórcio não tem na Bíblia? Não deveria existir, porque é uma adaptação dessa palavra apostasion. Apostasia é anticonversão. O que é conversão? Eu estou indo numa direção e me converto. Quando eu me converto, eu mudo completamente de direção e vou noutra direção. Conversão é esse movimento de 180 graus. O que apostasia é? Eu estou indo no caminho certo, de repente eu caio. Não, isso não é apostasia. De repente eu estou desanimado. Não, isso não é apostasia. Apostasia é meia volta. É voltar as costas. Aqueles que, tendo conhecido o soberano Senhor, o negam. É negar o senhorio de Cristo, é negar Jesus como único caminho para a nossa salvação. Então, toda negação da pessoa de Jesus, toda negação do sacrifício de Jesus, é uma apostasia. A Bíblia fala da graça. Muitos estão pregando, não a graça de Deus, como disse Judas aqui, estão pregando uma libertinagem da graça. Estão pregando uma outra graça que foi chamada por um teólogo alemão de graça barata, Dietrich Bonhoeffer. Como é que podemos discernir o falso do verdadeiro? Jesus advertiu que antes da vinda dele surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos mestres. Falso profeta e falso mestre sempre existiram. Velho Testamento tinha profetas verdadeiros e tinha falsos profetas. A igreja primitiva também, esse texto foi escrito no primeiro século, que alguns introduzirão dissimuladamente. Fala que esses falsos mestres, esses falsos profetas, banqueteiam juntamente convosco, em festas de fraternidade. Eles não estão do lado de fora da igreja, eles estão dentro da igreja. Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, quando esteve com eles, ele disse que deviam atender por vós e por todo o rebanho, porque após a minha partida surgirão entre vós. Sempre quando fala do falso mestre, a gente pensa alguém vindo de fora para dentro, alguém que se introduziu. Mas a maioria dos falsos mestres não surgem de fora. E aqui que está o problema. Surge de dentro. Gente que num determinado momento eram mestres verdadeiros. Num determinado momento eram homens tementes a Deus. E de repente algo se passou, algo aconteceu que fez eles mudarem. A mente dele é corrompida. A pergunta é: quem corrompe a mente? Não acontece assim por um descuido? A Bíblia está advertindo que quem corrompe a mente é a antiga serpente, Satanás. Só para vocês entenderem o que Satanás faz, a obra do Satanás. Primeira coisa que ele tentou fazer, foi citado aqui hoje, ele suscita Herodes a matar todas as crianças abaixo de 2 anos que tinham nascido em Belém. 2 anos. Era mais ou menos a idade que Jesus deveria ter quando os reis magos foram visitá-lo. Então, por isso que ele determina, por decreto, matar todas as crianças, macho, meninos, meninas não, para poder matar Jesus. Uma ação maligna para a destruição de Jesus. Não conseguiu. Deus sempre antecipa Satanás. Deus impede, não jamais iria conseguir matar Jesus. Faz eles irem para o Egito e depois traz-o de volta. E só trouxe de volta depois que Herodes morreu. Aí ele tenta Jesus. Jesus já adulto, inicia seu ministério. Satanás faz um ataque frontal à pessoa de Jesus, registrado nas 3 tentações, tentando induzir a Jesus num único propósito. A intenção dele era um só: fazê-lo fugir da cruz. Ele não tinha problema com Jesus como pessoa, se ele não morresse na cruz. O grande
Por isso, Satanás sabe que ele seria destruído, vencido na cruz. E para impedi-lo, ele ofereceu todos os reinos da terra. Alguns pensam, mas Satanás é mentiroso, ele estava falando uma inverdade. A terra pertence a Deus. É um fato que pertence a Deus, mas a terra, o homem ter caído, quem domina na terra é Satanás. Ele é um usurpador, a terra não é dele, mas ele toma conta. Se tornou o Deus desse século, palavra dita pelo próprio Jesus, o Deus desse mundo. Deus, ele é a divindade desse mundo, e como divindade ele quer ser adorado. Ele e não o Senhor. Se tem uma coisa que ele não suporta é adoração a Deus, ele quer adoração para ele. E ele chega ao ponto de tentar Jesus. Ele diz, eu te darei todos os reinos da terra, me pertencem, foram-me entregues. Eu te darei, se você prostrado me adorares. Simples, me adorem. Diga que eu sou Deus aqui, que eu tenho direito de governar, de mandar e de ser adorado. Seria a maior vitória dele, fazer com que Jesus adorasse a ele. Jesus jamais faria isso. Só o Senhor dará culto. Tentou fazê-lo pular do pináculo do templo, porque se verem você pular e os anjos te acolherem com os braços e você não morrer, eles vão ver que você é quem você diz ser. O mundo, você ganha o mundo. Observem que toda a tentativa dele era para que Jesus não morresse na cruz. Quando ele viu que não foi possível isso, ele falou, bom, já que tem que morrer na cruz, agora eu vou cooperar com esse intento seu. Eu vou te fazer morrer da morte mais horrível que você pode imaginar. Então ele entra em Judas Iscariotes. Não é um demônio que entrou em Judas Iscariotes. Dizia o diabo entrou nele, bem na hora que ele estava na mesa com Jesus. Entrou nele para traí-lo. É uma ação não só de Judas, é uma ação do próprio diabo para levá-lo à cruz. Agora, ele sabia que seria a derrota dele, mas ele já tinha um outro plano, uma outra carta na manga. Não passem desapercebidos. Ele falou, bom, já que não consegui impedir que Jesus morresse na cruz, mas eu sei que para que os homens sejam salvos, guarde isso, é muito importante. É necessário pregar o Evangelho, pregar a mensagem da cruz. Então eu vou adulterar esse Evangelho, vou modificá-lo de uma tal maneira sutil que passará desapercebido. E quem aceitar esse Evangelho, obviamente, não vai se salvar. E em contrapartida, vou pegar os ímpios que ainda não creram no Evangelho, vou cegar o entendimento deles, vou impedir que eles compreendam o verdadeiro Evangelho. Duas ações. Uma no que prega um Evangelho adulterado, e no que ouve, mesmo ouvindo o Evangelho verdadeiro, não entendam a ação do diabo, tanto de uma quanto a outra. E vou fazer uma terceira coisa, e aí, esse é o tema da mensagem de hoje. Se isso não bastasse, vou levantar entre eles homens carismáticos, homens que têm uma personalidade, uma palavra, uma oratória totalmente atraente e sedutora. E vou fazê-los pregar com grande ênfase, com grande autoridade, com grande poder, uma mensagem do Evangelho adulterado. Tem um homem que se tornou bastante popular recentemente. Já citei ele aqui uma vez. Tem gente entre nós ouvindo ele e achando ele admirável. E eu quero dizer, hoje pela manhã, denunciar como um homem extremamente perigoso e um falso profeta. Quem já ouviu falar de René Kivitz? Casualmente, é primo da minha esposa. Primeiro grau. Batista, disse que era batista. Pastor de uma grande igreja em São Paulo. E tem vários e vários vídeos, alguns deles bastante interessantes, bastante eloquentes. Mas essa semana eu vi 3 pregações dele.
Todas três, lixo, veneno. Só para vocês entenderem o que eu ouvi ele pregar. Mostrei para o Alexander, mostrei para a Michele, mostrei para a Beth. Beth falou, não quero nem ouvir isso. Eu falei, não, é bom que ouça. O que ele falou? Ele falou de uma coisa que não é nova, não foi ele que inventou isso. Ele está pregando a mesma coisa que o Papa Francis. Universalismo. Talvez vocês não conheçam esse termo. É que Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens. A salvação é para todos, isso é um fato. Mas há condições exigidas por prerrogativas do próprio Evangelho. Tem que crer, tem que se arrepender, tem que confessar, para ser salvo. Há uma condição. Jesus fez tudo o que era necessário fazer para que você fosse perdoado. Isso é um fato. Isso é graça. Não fez isso porque você merece. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas há condições, há pré-requisitos. E que você me diria se ele abrisse e escancarasse a porta que Jesus prega e fala de um caminho estreito. A porta é larga que conduz à perdição, a que conduz ao reino de Deus é estreita. Poucos acertam por ela. O que ele falou essa semana que me deixou de cabelo em pé? Ele prega o universalismo. Ele usa um texto que não tem nada a ver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele mudou? Mudou uma coisa muito pequena. Jesus não morreu pelos pecados do mundo inteiro? A resposta é sim. Ele não tira o pecado do mundo? Sim. Só que ele não prega que tira o pecado. Ele já tirou todos os pecados, de todo mundo. Todo mundo está salvo. Não precisa de fé, não precisa de arrependimento, não precisa de confissão, não precisa de obediência, não precisa de santidade. Mas não é possível ele estar pregando isso. Está lá. E ele chegou a dar um exemplo. O pecador chega para Deus e fala, e o pecado, como é que fica? Ele fala, Deus olha para ele e diz, que pecado? Não sei do que você está falando. Mas eu pequei. Não sei disso não. Entre eu e você só tem uma pessoa, Jesus. Cita Jesus. Não é que ele não prega Jesus, não é que ele não prega a cruz, aí que começa a sutileza. Aí ele diz assim, que muitos evangélicos, que ele diz que ele não é mais, antes ele era também, antes ele dizia que uns seriam salvos e outros ficariam perdidos, mas ele não pensa assim mais. Aí ele disse que muitos evangélicos terão uma surpresa muito grande lá no céu. Vão encontrar pessoas que nunca imaginariam que estariam lá. E ele fala, pensa numa pessoa bem ruim. Pelo jeito ele fez 2 pregações, daquele dia de manhã falaram Hitler. No segundo ele não queria que ficasse Hitler, ele falou Herodes, aquele que matou as criancinhas. Então o evangélico chega no céu achando que chegou lá por causa de Jesus. Aí entra e vai sentar na mesa e o anjo diz aí, não, esse lugar está reservado. Aí ele fica surpreso, reservado para quem? Ainda não chegou, está para chegar aí. Quem é esse lugar? Ele diz, de Hitler. Hitler. Aí ele falou, está surpreso? Pois ele vai estar lá. Aí o camarada fala, bom, já que o Hitler está aqui, eu não quero sentar perto do Hitler, vamos sentar mais longe. E senta 3 cadeiras depois, ou tenta sentar. O anjo de novo, parado aí. Não sente aí. Esse lugar aí está reservado para Herodes. Ele falou, surpreso? Todo mundo vai estar lá. Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, já quitou a dívida de todo mundo, está todo... Quem que não gosta de ouvir essa coisa? Cai em ouvidos interessados. Então, o primeiro princípio, amados, para não cairmos nessa, é conhecer o caráter desses homens. E tanto Judas quanto Pedro falam de 3 homens da Bíblia, que são homens tidos como desviados, problemáticos, complicados. Não é homens que não conheceram Deus, atende isso que quer dizer apostasia.
não são homens iletrados, não são homens que nunca declararam alguma fé nesse Deus. Vou citar 3. O primeiro deles, Caim. O segundo deles, Balaão. Balaão era profeta. O terceiro deles, Coré. Aí ele fala desses 3 homens e cita o que esses homens fizeram. O primeiro deles falando de Caim. Fala do quê? Fala do caminho de Caim. O que é esse caminho de Caim? Do erro de Balaão. Qual é o erro de Balaão? E terceiro, fala da revolta de Coré. Rebelião. Então, esses 3 homens tipificam o caráter dos apóstatas. Não que necessariamente eles tenham os 3 juntos, mas tem um dos 3, ou tem os 3 também. Então vamos começar por Caim. Qual foi o problema de Caim? Por que razão Caim matou o irmão dele, Abel? Tem um motivo. Qual foi o motivo? Sabe qual é o motivo? Deus tinha estabelecido, nem foi só para o Caim e para o Abel, tinha estabelecido com Adão e Eva, que a única maneira de cobrir o pecado deles, que agora era notório até os olhos deles, era necessário sacrificar um cordeiro. Lembra que eles tinham pecado e logo a seguir se deram conta que estavam nus, sentiram vergonha e se cobriram com uvas, com folha de parreira. Fazer uma roupa de folha de parreira realmente é um pouco improvável cobrir a nudez com isso. E Deus falou, isso não está adequado. E foi, e sacrificou um cordeiro, e trouxe a pele do cordeiro. O primeiro cordeiro sacrificado foi sacrificado pelo próprio Deus. E tipifica quem? Cordeiro de Deus que viria lá na frente, milhares de anos depois, dar sua vida por nós. Então falou, e Deus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Cobriu a nudez dele com o cordeiro. E a partir daí, Deus disse que todo sacrifício que deveriam oferecer no altar de holocausto tinha que ser um cordeiro. Vocês querem ser aceitos por mim? Vocês querem ser perdoados? Então sacrifique o cordeiro. O Abel fez exatamente isso. Ele era pastor de ovelhas e pegou o seu cordeirinho lá e sacrificou. Sacrificava seguramente semanalmente, de 15 em 15 dias. E o Caim era agricultor. Não tem problema nenhum ser pastor de ovelha e outro ser agricultor. Só que para oferecer culto a Deus, para oferecer sacrifício a Deus, era necessário o Caim chegar para o Abel e falar, Abel, eu quero te comprar, ou me doe um cordeiro. Eu preciso fazer um sacrifício ao Senhor. Ele não fez isso. Ele falou, ele sacrifica o cordeiro, mas eu vou sacrificar o produto do meu trabalho. Eu vou sacrificar o produto da terra. Eu vou oferecer no altar de holocausto melancia, abóbora, morango, tomate. Fez uma quitanda para oferecer para Deus. Nenhum desses objetos tinha sangue. E o que é então o caminho de Caim? Observe que ele optou por um caminho alternativo para chegar a Deus, sem ser pelo cordeiro, sem ser pelo sangue. Na verdade, ele está negando com sua atitude o sacrifício necessário do cordeiro. Ele está negando a cruz de Cristo. E a cruz já tinha sido anunciada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse para Eva que a semente da mulher, quer dizer, era o Cristo que ia nascer, vai pisar na cabeça da serpente ao ponto de esmagá-la, mas a serpente, por sua vez, vai ferir-lhe o calcanhar. É o anúncio de Jesus, do Messias, que viria milhares de anos antes dele nascer. Caim e Abel sabiam disso. Era necessário sacrificar um cordeiro. Então podemos dizer sem sombra de erro que Caim foi o inventor da primeira religião do mundo. Que a salvação é baseada em obras, coisas que eu faço.
e não o que Deus determina. Ele renega o caminho de Deus e tenta salvar a si mesmo com suas obras. Os frutos da terra era produto e obra da sua mão. E é isso que ele queria oferecer. Vendo o sacrifício do irmão ser aceito por Deus e o dele ser recusado, ele se encheu de ódio, de ira, e decidiu matar o irmão dele. Primeira perseguição da igreja, né? A igreja não existia, obviamente, mas começou a perseguição aí. Alguém morreu por causa da sua fé. O sangue dele clamava diante de Deus. Perseguição. E Jesus disse: serão perseguidos pelos da sua própria casa. Depois vemos o erro de Balaão. Balaão, profeta, qual é o erro que ele cometeu? Associado a Balaão à palavra cobiça. Cobiça. Mas não uma cobiça qualquer. É quase impossível, os que estão aqui nesta manhã me ouvindo, não ter cobiça no coração por alguma coisa. Cobiçamos. O homem é cobicioso. Mas essa cobiça que está mencionando aqui é gravíssima. Que não é uma cobiça qualquer, é uma cobiça qualificada. É quando eu coloco meu carisma a serviço do inimigo, mediante retribuição, mediante pagamento. Balaão foi convidado pelos inimigos de Israel a proferir uma falsa profecia, amaldiçoando o povo de Israel. Ele teve a cara de pau de falar assim: espera um momento aqui, oferecer um saco de ouro, eu vou consultar o Senhor, ver se eu posso proferir essa maldição. Já evidenciou um caráter dúbio. Ele devia saber de antemão que ele não poderia receber salário para amaldiçoar o povo de Deus, não tem cabimento. E ele foi perguntar para Deus, aparentemente ingênuo, né? Posso amaldiçoar? Ele está aí me oferecendo uma grana boa, que eu levo anos para ganhar isso. Assim, basta eu ir lá e dar uma profecia. Aí Deus falou: claro que não. Repreendeu ele. Ele voltou e falou: sinto muito, eu não posso receber esse dinheiro. Aí o rei ofereceu 2 sacos de ouro. Não um, mas 2. Vocês não vão acreditar que ele fez. Foi lá de novo perguntar para Deus se podia. Se não pode com um saco de ouro, 2 deve poder, né? Claro que não. Mas Deus age de uma maneira que muitas vezes nos surpreende. Ele viu que o camarada estava tão cheio de cobiça que não percebia o erro dele. Por isso o erro de Balaão. Então, tá bom, você quer ir amaldiçoar? Pode ir. Deus já sabia o que ia fazer no final. Não ia permitir que ele proferisse essa profecia de maldição. E ele vai. Aí Deus coloca um anjo no meio do caminho, para impedir que ele chegue ao seu intento. Mas só que ele estava tão cego, ele não vê o anjo. Quem vê o anjo é a mula dele. E Deus fez algo surpreendente. Fez a mula repreendê-lo. A mula, ele começou a espancar a mula parou na frente do anjo, não queria ir para cima do anjo. Ela enxergou o anjo, a espada, e empacou. Ele começou a bater, aí ela falou: por que você bate tanto em mim, se eu sempre prestei serviço a você? No mínimo era você ficar assustado, não era? Mula falando, me repreendendo. Mula não fala. Ele devia perceber que Deus estava por trás daquela mula. Mula profetiza. A mula era melhor profeta do que ele. E ele continuou batendo. Aí Deus falou: tá bom, se ele quer ir, tirou o anjo de frente e ele seguiu. Só que quando ele chegou numa montanha para amaldiçoar Israel na frente do rei, o rei que está pagando está junto lá para ver se ele não vai enganar ela. Ele levanta a mão e começa a profetizar. Só que tudo que ele falava, tudo que ele profetizava era bênção sobre Israel. Aí o camarada ficou muita raiva dele, né? E possivelmente tomou o saco de ouro dele.
O que ele fez alguns anos depois? Ele falou, tem um outro jeito. Você quer perverter o povo de Israel? Eu sei um jeito. Deus proibiu que eles se casassem com estrangeiros, estrangeiras. Então pega mulheres bonitas do seu povo, os amalequitas, e deixa elas casarem com os israelitas. Isso aí é o suficiente para estragar tudo. Veja o coração desse homem, totalmente corrompido. E foi isso que o rei fez, e a desgraça veio sobre Israel por causa desses casamentos mistos, até aparecer Esdras e Neemias para dar jeito nessa situação. Erro de Balaão. Money. Será que vocês veem muitos profetas e mestres e pastores movidos por dinheiro em nossa geração? Querem saber o aviãozinho que o Valdomiro, o missionário do chapéu, comprou? Eu vi uma nota na Veja, alguns anos, um ano atrás. Uma pequena nota. Uma foto de um jato que custou a bagatela de 46 milhões de dólares. É muito dinheiro, irmãos. Ele precisava desse avião? Resposta, não. Por que não, moça? Todo mundo precisa viajar. Só que ele já tinha um jato executivo e um helicóptero. Só que ele queria um terceiro. E disse que ele comprou esse terceiro para se igualar a seu antigo mentor, antigo mestre. Quem era o mestre dele? Edir Macedo, que já tinha um igualzinho àquele. Então ainda tem essa questão de competição. Um homem que vende lenço com o seu suor, vende para que haja milagre. Tem os otários, os tontos, que vão atrás disso, que pagam por isso. Isso não é fé, irmãos. Isso é ignorância, isso é desvio. E eles estão imitando o apóstolo Paulo. Diz que o apóstolo Paulo, não podendo ir na casa de alguém, pegava os lenços de Paulo e colocava sobre os doentes e eles eram curados. Paulo mandou fazer isso? Não. Os irmãos faziam voluntário. Quanto ele cobrou por esse serviço? Nada. Quanto que o Pedro recebeu de Simão, o mágico, o dinheiro para conceder para eles o poder de orar sobre as pessoas, eles receberam o Espírito Santo? Nenhum tostão. E disse, homem cheio de iniquidade, que o Senhor tenha misericórdia de você, porque você está caminhando a passos largos para o inferno. Não se vende. Um homem de Deus não pode colocar a serviço de ninguém, a não ser de Deus, seu carisma. Ninguém pode comprar. Se você se vende, você está já no caminho de Balaão. Falamos tanto de corrupção na política e não percebemos que entre nós, na tal igreja evangélica, há tanta corrupção, ou mais corrupção, mais sórdida do que lá fora. Lá eles são ímpios, e aqui fazemos em nome de Deus. Corrupção da pior espécie. Apóstata, Balaão, erro de Balaão. E por último, revolta de Coré. O que Coré fez de tão mal? Coré é famoso porque se associou com Coré, Datã e Abirão. Números capítulo 22 falou deles. Fizeram uma rebelião violenta contra Moisés. Rebelião. E Deus teve que agir de tal forma tão intensa que diz que abriu a terra e engoliu eles, famílias inteiras, homem, mulher, criança, animais, desceram vivos ao Sheol. Vivos. E depois a terra fechou. Rebelião contra a autoridade dada por Deus a Moisés. Rebelião é coisa muito séria. Observe então esses 3 erros desses homens. Justiça própria, Caim. Venda de carisma mediante pagamento, movidos por cobiça, Balaão. E por último, rebelião. Quando Pedro, escrevendo sobre o caráter desses homens, diz: homens que não temem autoridades superiores, são contra o governo. Quero terminar
falando, escrevi aqui hoje, pela manhã. Fiz questão de escrever na minha Bíblia. Que constitui um falso evangelho? O primeiro deles apresenta um outro Jesus, não o Jesus da Bíblia. Quando fala de Jesus homem, ele era um homem muito bom. Fala de Jesus o curandeiro, ele curava os enfermos. Ele pregava a paz, ele pregava o amor. Fala de tudo de Jesus. Não fala da cruz. Não é necessária a cruz. Cruz? Negam a cruz. Então falam um outro Jesus. Negam a cruz de Cristo. Não é necessária a cruz para se salvar. É dispensável. Que Deus é esse que tem que matar o filho dele para salvar alguns? Então negam, afrontam a Deus. Para ser salvo não é necessário fé. Negam a fé. E a Bíblia diz claramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O justo viverá pela fé. Não haja entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. E como é que ele fala que não é necessário fé? Segundo, nego a necessidade de obediência. Quando fala de Jesus, diz que ele vem em chama de fogo, tomando vingança contra todos aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. O Evangelho é para ser crido e o Evangelho é para ser obedecido. Negam o governo de Cristo. Cada um vive como quer, do jeito que quer. Nego a justiça de Deus. Falam muito do amor, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, por isso que ele não pode mandar ninguém para o inferno. Negam a realidade do inferno. Não tem inferno. O Papa está dizendo isso, que não teve Adão e Eva. Então estão falando que ele é irmão. Não tem Adão e Eva. Se não tem Adão e Eva, meu irmão, a coisa é muito séria. Jesus estava equivocado. Paulo estava equivocado, porque ele diz que o pecado entrou no mundo através de Adão. Não tem Adão, logo o pecado não entrou no mundo. Jesus estava equivocado quando perguntaram sobre casamento e divórcio. Ele falou, não tendes lido que o Criador fez homem e mulher. Ele não diz fez os homens e as mulheres. Um homem e mulher, o que ele está se referindo? Ainda que ele não disse o nome, era Adão e Eva. A Bíblia registra que ele fez o homem e a mulher, só um casal. E o pecado entrou no mundo pela queda desse casal. Negam a necessidade de arrependimento. Todos vão ser salvos, logo não precisam se arrepender. Negam a ira de Deus. João 3,36 diz assim. Vale a pena ler? Vamos ler. João 3. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se mantém rebelde contra o Filho. Não podemos ser rebeldes a Jesus. Então Deus, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Romanos 1,18. Como Deus fica irado? O texto que lemos fala que não poupou os anjos quando caíram, não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, não poupou. E ele vai poupar o iníquo hoje? Mudou o comportamento de Deus? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus deu um jeito para salvar todos os homens, desde que eles preenchem os pré-requisitos. Fé, arrependimento, sujeição ao governo dele, crer na cruz de Cristo, parar de confiar nas suas obras, confiar na sua religião e aceitar o caminho que vem de Deus. O falso evangelho prega a graça, mas uma graça barata.
uma graça libertina, uma graça sem arrependimento. Olha o que o texto diz sobre os que vivem na graça. Hebreus, sugiro que vocês decorem esse texto como eu decorei. Hebreus 10, 26 diz assim: se pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas morrem quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgai vós, será merecedor aqueles que calcou aos pés o Filho de Deus, ultrajou o Espírito da graça e profanou o sangue da aliança. Vê quantas coisas fizeram: pisar o Filho, ultrajar o Espírito da graça e profanar o sangue da aliança. De quanto mais severo o castigo. Se pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas morre quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo o castigo julgai vós. Está falando da graça. E o texto que muitos pregadores usam para falar que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo é precedido pelo seguinte versículo: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É sério. O Evangelho da Graça demanda uma vida piedosa. O Evangelho da Graça demanda uma vida de seriedade, de compromisso com a santidade de Deus. Sede santo porque eu sou santo. Eles negam a santidade de Deus, porque Deus passa a passar a mão por cima de tudo quanto é coisa errada. Eles negam o caráter de Deus, desvinculam o amor da justiça de Deus. Deus passa a ser um Deus bonachão, Papai Noel, que aceita tudo, passa a mão por tudo, em nome do amor, em nome da paz, em nome da unidade. E negam, por último, o juízo eterno e a condenação eterna. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, vim para salvá-lo. Por que eu não vim condenar o mundo? Ele disse: porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Ele veio para salvar desse mundo tenebroso, salvar da condenação que já pesa sobre todos. Como é que eu posso saber que eu estou debaixo de condenação? Simples. Você tem que guardar na íntegra a lei do Senhor. Toda a lei. Não uma parte dela. Não aquilo que te convém. E aquele que pecar, a alma que pecar, aquele que transgredir um desses mandamentos, posto que dos menores, é culpado de todos. Por isso que Paulo escreveu ousadamente em Romanos: não há justo nem sequer um. Todos, inclui eu e você, pecaram. Então, por causa do pecado, estamos todos encerrados debaixo de condenação. Só há um meio de escapar, não é através da sua religião, não é através das suas boas obras. Por mais boas obras que você faça, ainda está debaixo de condenação. Só tem um jeito de escapar: pegar todos os teus pecados, todas as violações dos mandamentos do Senhor e colocar nos ombros de Cristo. O Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, lançando sobre ele o pecado de nós todos, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados. Isso é Evangelho. Mas você tem que entregar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se confessares, se creres. E se eu não confessar e não crer? Está perdido. Aí vem o Papa e diz que até o ateu vai ser salvo. Ele nem crê que Deus existe, mas está salvo. O Papa disse aqui para um brasileiro: nós, diz que se declarou ateu, nós nos encontraremos lá. Eu quero saber o que é esse lá, né? Lá onde? Como dizia minha mãe, no céu das cabras. É lá, ele não disse aonde. Eu não posso condená-lo porque ele não disse coisa muito clara, né? Nos encontraremos lá. Não tem Adão e Eva, é uma história, uma ficção, não tem inferno. Agora, Jesus fala do inferno que foi feito para o diabo e seus anjos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno.
Ah, mas você está interpretando errado. Jesus não quis dizer isso. Eles conseguem dar volta e dar nó, e deturpa a palavra, que é coisa mais clara, precisa de interpretação. Ah, o inferno sim, mas o inferno é um lugar assim, entendeu? Que não tem fogo. Só que o coitado que estava lá no Hades, nem era inferno, no Hades assim, manda o Lázaro aqui, molhar a minha boca que estou morrendo de sede. Não suporto mais essa chama. Manda o missionário lá no Hades. Manda o Lázaro ir lá falar para os meus irmãos, para se converter dos seus maus caminhos, porque eu não quero que eles venham para cá. É horrível aqui. Ah? Não, isso não existe. Deus é amor. Jamais mandaria um coitadinho sofrer lá. O Ritter vai para o céu. Mas se o Ritter vai para o céu, meu irmão. E esse tipo de pregação produz o quê? Só pode produzir coisa que não vale nada. Para que andar direito? Para que ter vida reta? Para que ter vida santa? Para que se arrepender? Não precisa. Largou. Uma porteira. Não tem dois caminhos, só tem um caminho. Matar o caminho largo. Os estupradores, os assassinos, os idólatras, tudo para o mesmo lugar. Então, você quer viver uma vida piedosa, está perdendo seu tempo. Não é necessário. Cuidado. Isso é pregação dos apóstolos, dos falsos mestres. Se tinha um homem que eu admirava muito, Caio Fábio, dizia, está pregando um negócio esquisito aí. Está lá no YouTube, é só olhar. Gondim, outro, lá do Nordeste, pregador emérito, pregava uma palavra séria, apostatou também. Está pregando cada coisa esquisita aí que vocês nem imaginam. Então, estou só citando alguns proeminentes, mas está cheio de falsos mestres. Eles utilizam dos recursos da mídia para propagar seus enganos e suas mentiras. Tenham cuidado. Fique esperto. A defesa de vocês é se apegar à palavra, que está escrito. Conhecer com intimidade o Evangelho, porque o Evangelho é que vai te ajudar a discernir que evangelho que estão pregando. Se estão pregando um outro evangelho, já é falso mestre. Se pregar que Jesus vai vir antes da tribulação, no meio da tribulação, pode haver até engano e equívoco. Isso não vai mudar nada. Não é grave. Mas deturpar o evangelho, pregar um outro caminho que não Jesus, te cuida. É um falso mestre e um falso profeta. Amém? Que Deus nos ajude a ficar, como diz o mineiro, coelho, esperto, para entender essas coisas e não cairmos. Essa é uma perseguição do diabo. Sutil, sorrateira, silenciosa, mas de grande dano para a igreja. Amém? Grande dano. Os que estão sendo perseguidos lá, nesses países mencionados, em vez deles perderem a fé, eles aumentam a fé. A igreja primitiva crescia sob o sangue dos mártires. E nós que estamos aqui sentadinhos, com liberdade, né? Ouvindo esses falsos mestres. Paulo costuma dizer uma frase que vem a calhar. E está cheio de homens e mulheres que querem receber do púlpito o aval para suas vidas tortuosas. Precisa do aval. Tem gente doida para separar da mulher, só precisa de um pastor que aprove o segundo casamento. Pronto, já está feito. Cuidado. Nesse púlpito aqui, posso pôr a mão no fogo pelos meus companheiros, vocês nunca vão ouvir alguma coisa contrária ao que está escrito aqui. E se vocês ouvirem, nos atirem pedras. Eu autorizo vocês a me apedrejarem. Traga já um saquinho de pedra aí, se eu pregar qualquer coisa que não seja a verdade. Jamais vocês vão ouvir da minha boca heresias destruidoras, como Pedro falou. Esses homens, segundo Paulo, são malditos de Deus. Se vier alguém pregar outro evangelho diferente daquele que eu vos preguei, sejam anátema. Anátema é maldito. Malditos de Deus. E o juízo sobre eles já foi declarado. Por
Porque não só eles se desviam, mas induzem almas inconstantes a seguir a eles. E é essa a advertência de Jesus, que nos últimos dias surgirão falsos profetas, se possível enganarão os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Eu e você vão ser enganados. Eu jamais serei enganado. Se você não está firmado na verdade, não conhece em profundidade a Deus e a palavra dele, pode escrever, viu, Fontoura? Pode ser enganado. A palavra, já teve irmãos que nos procuraram aqui, falando que vão frequentar uma outra igreja, que lá o evangelho é mais fofinho. Não usou essa expressão, mas disse, o padrão de vocês é muito alto, eu não consigo cumprir, então vou para um lugar onde o padrão é mais rasteirinho, mais fácil. Vai para lá, pode ir. Igreja popular. Aqui nós temos 200, lá tem 2.000. Agora 2.000 discípulos, 2.000 pessoas sérias, 2.000 que estão dispostos a viver a vida que Deus quer, ou não? Pois não reclama que foi para um lugar que não queriam ir, mas garantiram do púlpito que fica tranquilo, tranquilo. A graça é muito abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fica tranquilo, pode pecar à vontade, que para lá você vai. Você vai para lá igual o outro. Não vá atrás disso não. É engano, é mentira. Amém? Deus nos ajude a entender essas palavras e praticá-las em nome de Jesus.